Prezados usuários dos PLCs da BB AC500 e AC500 Eco, seguindo nossos tutoriais técnicos sobre a utilização dos produtos, o vídeo tem como objetivo mostrar a utilização dos contadores rápidos, recurso este que vem incorporado em todas as CPUs da família do AC500 Eco, que tem os I/Os incorporados no próprio equipamento, e em todos os cartões do AC500 Standard. Todos os cartões da família AC500 Standard contam também com contadores rápidos. Aqui na nossa estrutura do Automation Builder, a gente já tem um exemplo criado para poder mostrar essa configuração e a utilização desse recurso. Então, nessa configuração, nós temos uma CPU PM564 ETH, um cartão de I/O DC532, então a ideia é mostrar tanto o contador rápido da CPU do AC500 Eco, quanto o contador rápido do cartão de I/O do AC500, e ainda complementando o barramento, tem um cartão analógico AX561. Para poder usar o contador rápido, você precisa de duas etapas. A primeira é a configuração do hardware, habilitar o hardware para essa funcionalidade, e depois a utilização das variáveis desse contador dentro do seu programa de PLC. Então, fazendo isso para a CPU do Eco, quando você tem a CPU do Eco dentro do Automation Builder, vai ter o ícone aqui dos I/Os incorporados à CPU. Você vai clicar duas vezes nele, ele vai te abrir a guia. E aqui na primeira parte, você tem o menu de parametrização. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para usar o contador rápido do AC500 Eco é habilitá-lo dentro do Automation Builder. Isso você faz através de dois parâmetros. Então, aqui na pasta de digital inputs, e nesse caso aqui digital e analógico, porque é uma 564, você vai ter aqui as entradas digitais e dentro dessas entradas digitais um parâmetro chamado Channel Configuration, que é a configuração do canal. Normalmente, ele vem como input, que é para ser usado como uma entrada convencional. Se eu tenho a intenção de trabalhar com contador rápido, eu vou vir na entrada 0, no Channel Configuration dela, e vou habilitar Fast Counter. Quando eu faço isso, automaticamente o PLC vai entender que eu posso trabalhar com a entrada 0 e a entrada 1, porque essas duas entradas podem ser usadas como contador rápido. E o PLC já subentende também que a entrada 0, a entrada 1, entrada 2 e entrada 3 não serão usadas como entrada de interrupção. Se você vier no Channel Configuration desses canais, você vai ver que tem a opção ali do Interrupt on Rise Add, Interrupt on Failure Add. Essas opções elas só podem ser usadas se a configuração do canal 0 for diferente de Fast Counter. Se ela for Fast Counter, automaticamente você não poderá usar esses pontos aqui como interrupção. Se você marcar como interrupção, essa função não será respeitada, ela não vai funcionar dentro da sua lógica. Habilitou o contador rápido, ou seja, acabei de informar aqui dos I/Os da CPU, as duas primeiras entradas eu quero usar como contagem rápida. Você precisa ainda dar mais uma informação com relação à contagem rápida da CPU do Eco, das contagens que vêm incorporadas, que é o tipo de contagem. E aí tem esse parâmetro aqui, Fast Counter, onde você tem os tipos de contagem disponíveis. Então, de acordo com a contagem selecionada, ele vai usar a entrada 0, ele vai usar a entrada 0 e a entrada 1, com forma conjugada, fazendo uma única contagem, ou vai usar a entrada 0 e a entrada 1, trabalhando de forma totalmente independente. Tá? Então, isso aqui depende muito do modo de contagem que você vier a selecionar. Então, aqui no caso, eu vou deixar como uma contagem incremental e decremental, que é esse up-down counters, e aqui eles são contagens independentes. Tá? Então, eu vou ter dois contadores rápidos nesse modo. Então, a entrada 0 vai ser um contador, a entrada 1 vai ser outro contador. Como se eu tivesse dois sensores de pulso na minha máquina. Habilitei a contagem rápida, selecionei o modo de contagem que eu quero.
Para eu poder usar isso no programa, eu vou vir aqui na parte de mapping. Na parte do mapeamento, que é o como essas informações são jogadas para o software do PLC, existe uma pasta chamada Fast Counter, e dentro dessa pasta Fast Counter, você tem ali as memórias onde estão as contagens, a manipulação dessas contagens. Basicamente, para cada contador rápido, você tem 4 variáveis: o valor atual, o bit ou byte de status, o valor inicial, o valor final e o byte de controle. Sendo que o valor acumulado, que é esse actual value, o end value e o start value são variáveis do tipo double word. Já o control byte e o state byte são bytes, né? Tem ali informação de bits para você poder manipular. Se o meu modo de contagem são contagens independentes, como é o modo de contagem que eu selecionei nesse exemplo, selecionei aqui up-down counters, contadores independentes. Neste caso, eu vou ter a memória 1 e 2 para cada uma dessas variáveis e todas elas serão utilizadas. Todas elas vão ter função, porque eu estou trabalhando com 2 contadores totalmente independentes. Se eu seleciono uma contagem que só trabalha com uma memória, então, por exemplo, se eu viesse aqui e selecionasse o primeiro módulo, que é o up counter, isso significa dizer que somente a entrada 0 seria usada e a entrada 1 estaria livre para uma utilização simples no programa. Se eu selecionasse, por exemplo, o modo 5.1, que é esse up-down dynamic, significa dizer que uma entrada pulsa, ou seja, uma entrada gera um incremento ou decremento, e uma outra entrada reseta. Tá? Então, as duas entradas rápidas geram uma única contagem. Em ambos os casos, seja nesse caso do 5.1, que seriam duas contagens gerando um único resultado, né? As duas entradas gerando um único resultado, seja o up counter, que eu tenho uma única entrada, não utilizo a segunda, na parte de mapeamento, ele vai usar somente o endereçamento 1. O endereçamento 2 ele vai ficar inerte, não vai ter nenhuma função. Então, para este caso aqui, se eu marcar como 3.2, significa que as duas variáveis vão estar ativas para serem usadas no programa. Antes de habilitar o Codes, né, e verificar como é que a gente visualiza isso no programa, eu vou mostrar aqui a configuração do módulo do AC500, que também tem um contador rápido. Então, para configurar os módulos do AC500, você vai lá na sua estrutura de I/O Bus, ou se você estiver trabalhando com uma remota de rede, uma remota em Profinet, em Kenopen, ou Modbus TCP, você vai na configuração da remota, e aí clicando duas vezes na configuração do cartão, da remota, do cartão que está na remota, você vai ter a parte de parametrização desse cartão, semelhante com o que você tem na CPU. A grande diferença é que na CPU do Echo você tem dois parâmetros. Um para falar que você vai trabalhar com a contagem rápida e não com as entradas de interrupção, e outra para falar o modo de contagem. Nos cartões e nas cabeceiras de rede, como você não tem a opção de interrupção, ele traz um único parâmetro chamado Fast Counter, e nesse parâmetro você fala qual modo de contagem que você quer trabalhar. Então você pode trabalhar ali também com os mesmos modos de contagem que tem na CPU. Para esse teste aqui, para esse exemplo, eu vou selecionar esse modo 5.1, que é uma contagem dinâmica com set rising edge, ou seja, significa dizer que uma entrada vai ser pulsada e ele vai pulsar na borda de subida e uma outra entrada vai resetar essa contagem quando ela for acionada. Então, seleciona esse modo de contagem, fez isso, o contador já está habilitado. Para poder usá-lo no software, você vai vir no objeto Mapping, a parte de mapeamento. E na parte de mapeamento, nos módulos do AC500 e nas cabeceiras de rede que tem essa opção, ele vai ter aqui um objeto chamado Fast Counter. E nesse objeto do Fast Counter, você tem lá as mesmas variáveis, valor atual, byte de status, valor inicial, valor final e control byte.
Para este cartão, como eu selecionei um modo de contagem em que ele conjuga os dois pontos rápidos para te dar um único resultado, as variáveis 1 vão estar sendo usadas. As variáveis 2 vão estar inerte no programa. Aqui está todo tagueado, tá? Para mostrar como é que eu usar isso aqui no software. Então eu crio os tags da forma que eu achar mais interessante, mais conveniente ao meu projeto, usando aqui a nomenclatura que eu quiser, desde que eu respeite a regra de não ter caractere especial, não ter espaçamento, nem nada do tipo. E aí, com esses tags devidamente habilitados, eu vou atualizar o meu programa do Codes, clicando aqui no ícone do Application ou o terceiro ícone aqui da Automation Builder, caso você tenha trocado de nome esse ícone. Clicou duas vezes. Se você tiver alterado a configuração, tiver acabado de fazer, ele vai aparecer uma janela ali para você fazer o update das informações. É importante que você clique nesse update. Aqui no meu caso ele não pediu porque o software já estava programado, então ele já reconheceu que o arquivo é o mesmo e não me pediu essa atualização. Aqui no Research, só para mostrar onde ficam as variáveis, né? Dentro da pasta IOBus, ele trouxe aqui no cartão módulo 1, que é esse primeiro módulo do DC532, as variáveis dos contadores, dos bits de status, então aquilo que foi tagueado no Automation Builder foi carregado aqui de forma automática, e o onboard I/O da mesma forma, os tags que foram criados foram trazidos aqui automaticamente. E aí, para utilizar isso dentro do meu projeto, para demonstrar, foi criado aqui dois programas. Um para usar o contador rápido do DC532 e o outro para usar o contador rápido que vem incorporado na CPU. Lembrando que a forma de trabalho é exatamente igual dos dois, ok? Existe aqui na parte do Research, no Task Configuration, uma tarefa que está executando esses dois programas. Isso aqui poderia estar sendo chamado de dentro do PLC-PRG, poderia ser uma outra estrutura de chamada de programa, isso aqui não restringe o funcionamento. Tá? Aqui no POS, como é que eu faço esse contador rápido funcionar? Eu vou interagir com um byte de controle do meu contador. Então, todos os meus contadores rápidos têm lá o seu byte de controle. Então, eu coloquei aqui byte de controle 1, byte de controle 2 para o ponto da CPU. E eu tenho 4 bits que eu posso manipular. Bit 0, 1, 2 e 3. Bit 0 determina o sentido da contagem. Se ele estiver em false, ou seja, estiver em 0, quando eu pulsar a minha entrada, ele vai incrementar o valor do acumulador. Se esse bit estiver em 1, tiver estado true, quando eu der os pulsos na entrada de contagem, ao invés de incrementar, ele vai decrementar o valor. O bit 1 é o bit de habilita. Se ele estiver em 1, o contador rápido funciona. Se ele estiver em 0, o contador rápido não funciona. O bit 2 é o bit de set. Quando esse bit está em 0, ele não faz nada. Quando ele está em 1, ele carrega o valor inicial, que é o valor de start, para dentro do valor acumulado. Então, se a gente voltar aqui no Automation Builder, lá onde estão os tags, você tem aqui o valor acumulado, que é o valor das contagens. E tem um campo chamado Start Value. Aquele bit 2, quando ele é acionado, ele pega o valor do Start Value 1 e carrega no acumulado 1. O valor do Start Value 2 e carrega no valor acumulado 2. Ok? E por último, o bit 3, ele é um bit de bloqueio. Existem dois modos de contagem, voltando aqui novamente no Automation Builder, na configuração. Os dois primeiros modos de contagem, esse Up Counter e o Up with Release Input, ele tem o acionamento de uma saída de forma automática. Quando chegar num determinado valor, essa saída aciona. No caso das CPUs do Echo, é a saída 2 que é usado para essa finalidade. E no caso dos cartões do AC500, é sempre o ponto configurável que está no pino 4.2. Os pontos rápidos dos cartões AC500, eles estão sempre no pino 4.0, 4.1 e 4.2.
o ponto do 4.2 ele é usado para essa saída de comparação que faz o acionamento rápido. A única exceção aqui é para o módulo DI 524, que é o módulo que só tem entrada. Neste caso, você não tem o acionamento dessa saída de forma automática, você não consegue fazer essa funcionalidade. Para todos os outros cartões, essa funcionalidade existe no Pino 4.2. E aí, qual que é o valor que ele compara? Nesse mapping, você tem aqui um valor de end. Então, se o valor do acumulado for igual ou maior ao valor de end, essa saída aciona automaticamente se o seu modo de contagem for o 1 ou 2. Se for outro modo, não tem essa função, essa saída não é usada, ela fica livre para outra finalidade no seu software. Se eu estiver usando esse modo de contagem, tenho esse valor aqui parametrizado, o que eu posso fazer no programa? Se esse bit aqui estiver em 1, essa saída é bloqueada, ou seja, mesmo que o comparador esteja igual ou maior, ele não aciona. Quando essa saída vai para 0, aí essa saída é liberada e aí ele faz o acionamento de acordo com a comparação que foi solicitada. Esses modos de contagem, esses bits que você tem aqui dentro, essas informações você recorre diretamente no help do Automation Builder. Então, se você for no help do Automation Builder, você vai lá no conteúdo, procura lá pelas PLCs de V2, pela integração do hardware, configuração do Automation Builder por AC500 V2, PLC Devices e componentes, aí você vai chegar no I/O Bus e I/O Módulos, e aí neste ponto aqui, você vai ter uma opção que é o Fast Counter. Dentro do Fast Counter, você pode tanto olhar o Fast Counter onboard, que são aqueles que vêm incorporados nas CPUs do Echo, quanto aqueles que vêm através do AC500 I/O Device, ou seja, através dos cartões de I/O do AC500. Em ambos, você vai ter aqui duas opções, os operandos e o Operation Mode. Então, se eu venho aqui nos Operating Modes, eu tenho aqui os modos de contagem. Cada um dos modos, os pinos que ele usa para cada um deles e o que cada um faz nessa contagem. Então, aqui está descrito o que cada contagem faz, os seus limites e tudo mais. O mesmo vale para esses operandos. Quando você vem nos operandos, ele tem aqui o que é o valor inicial, o que é o valor final, quais são os bits do control byte. Então, aquilo que eu estava explicando é o bit para determinar se incrementa ou decrementa, de habilita, de set, de bloqueio da saída de hardware, e aí do 4 ao 7 fica livre. E no caso dos bits de status, das informações de status, você tem o valor da contagem e tem aqui o status byte, que você tem só um bit que é usado, que é esse CF aqui que indica se o comparador foi ativado. Então, basicamente, aqui, quando o valor do meu contador chegar no valor end, esse bit aqui vai para 1. É assim que ele funciona. Tendo essas informações, montado esse software aqui, eu vou vir online, login, conectei na minha CPU. No caso, se não tivesse feito o download previamente, ele ia pedir fazer o download. Sempre importante vir online, create boot project, para que isso fique gravado dentro da memória flash do PLC e você possa desligar e ligar o equipamento sem perder nenhuma informação. Então aqui, nosso programa, essa entrada 3 habilita os nossos contadores. Para poder ver a lógica e o programa, eu vou vir aqui no Windows, Tile horizontal, vamos deixar aqui o programa do Fast Counter da CPU, mais os tags da CPU. E os outros vamos fechar aqui por enquanto. Organizar mais uma vez. E aqui a gente está vendo as variáveis da CPU e esse programinha que foi desenvolvido para utilização dos contadores rápidos que vem incorporado. Tá? Então, a entrada 3 está habilitando o bit 1 da palavra de controle. Isso significa dizer que, a partir do momento que eu pulsar a minha entrada 0 e a minha entrada 1, ele vai aumentar o valor do contador. É o que está aqui, ó, counter 0, 1 e counter 02. Tá? Se você observar aqui, ele vai contar esse número. Vou fazer aqui um reset nele, para ele recomeçar.
Tá? Ele está aqui com o valor inicial de 200. Vou colocar aqui um valor inicial 0. A gente começar o nosso exemplo do nada. Então está aqui, contador 1, contador 2 zerado, bit está desabilitado. Eu estou acionando as entradas e não acontece nada, porque o bit está desabilitado. A hora que esse bit for habilitado, tá? Então vou habilitar esse bit, ele foi aqui para 1, então está lá habilitado. A partir desse momento, a hora que eu vou pulsando as minhas entradas, ele está aqui contando, tá vendo? Se eu parar de acionar a entrada 0 e acionar só a 1, vai incrementar somente a 1. Se eu parar 1 e acionar 0, vai acionar somente a 0. Na hora que eu quiser resetar esse valor, tá, o que eu vou fazer? Eu vou acionar o bit 2, que é esse aqui. Ele vai pegar os valores iniciais e vai carregar para os acumuladores. Então agora está aqui, ó, valor 0 e valor 0. A hora que eu acionar esse bit, zerou as minhas contagens. Ah, eu não quero começar no valor 0, eu quero começar com o valor 200, por exemplo, no contador 2. Então você vem aqui no valor inicial, 200, Ctrl F7 para carregar o valor. A hora que acionar aqui o bit 2, foi lá, carregou 200. E aí, a partir desse ponto, se eu continuar aqui pulsando, ele começa do 200 e não mais do 0. Já o primeiro contador começa do 0. Acionou ali o bit 2, volta para a condição inicial. Para eu inverter o sentido de rotação, eu tenho que ligar aqui o bit 0. Eu ligo o bit 0, tá? E o que é importante? Depois que o bit 0 já estiver ligado, eu preciso ligar o bit 2. Porque, por enquanto, se eu continuar pulsando, ele continua incrementando, tá vendo? Ó? Ele está somando aqui. E como o bit está em 1, ele deveria já decrementar. Ele só muda a função quando eu acionar o bit 2, que ele entende que o bit 2 é como se fosse um reset. Então, ele vai trazer a condição inicial de novo. Então, vou acionar aqui o bit 2. A condição inicial foi setada novamente. E aí, com essa condição inicial, a partir desse momento, como o bit 1, como o bit 0 estava em 1 na hora que ele foi reiniciado, quando eu pulsar, ele vai decrementar. Ó. Observa aqui que ele está subtraindo ao invés de somar. O mesmo acontece no meu contador 0. O detalhe aqui é que, como ele já estava no 0, ele fica com valor negativo, ou nesse caso, como eu estou visualizando o Double Word, é um estouro de memória. Tá? Então, ele vai contando. Se eu restabelecer o valor, ele volta para o inicial. Ah, e como é que eu mudo o sentido? Tenho que desligar esse bit 0. Desliguei. Porém, eu tenho que resetar ele de novo, porque ele continua lá, decrementando. Eu tenho que acionar o bit 2 para ele recarregar as situações iniciais. Como na condição inicial o bit estava em 0, agora ele vai incrementar ao invés de decrementar. Okay? É assim que ele funciona aqui. Tá? E o bit 3, né? Nesse caso aqui, ele só serve para o contador 1 e 2. Quando eu coloco essa função, ele bloqueia o acionamento da saída, quando esse bit estiver em 1. Okay? Se eu estiver trabalhando com DC532, que é um módulo, tá? Então vou abrir aqui o programa do módulo e vou abrir também o endereçamento aqui no Resource do módulo. E vamos organizar aqui em horizontal. Ele tem ali as mesmas variáveis praticamente, e aí eu tenho habilitação de forma independente. Então, nesse caso, eu estou habilitando aqui o bit 1 do byte de controle do cartão. E aí, a hora que eu acionar aqui, ele vai começar a somar valores na minha contagem, tá? Aqui, nesse caso, é uma contagem que é o modo 5.1. Um bit conta, que é o bit 0. Então, a entrada 0, que está no pino 4.0, ela incrementa, tá vendo? Quando eu acionar a entrada 2, ele zera. Então, isso aqui é muito usado em posicionador angular. Você tem lá um encoder que fica gerando pulso.
Quando passa lá na fase Z dele, ele zera. E aí ele começa de novo. Tá? Então, isso aqui depende do modo de contagem que foi selecionado. O modo de contagem é que vai determinar isso aqui. Da mesma forma que o anterior, eu tenho meu modo 2, que é o valor inicial. Nesse caso, tudo que é 2 aqui está sem função, tá? Porque o modo de contagem ele vai usar somente o 1, porque é um modo de contagem concatenado. Então, vou vir aqui no valor inicial no 1 e vou colocar, por exemplo, 360. A hora que eu acionar aqui o bit 2, ele vai carregar esse valor lá para o meu acumulador. Ah, eu quero que ele conte de forma decremental. Eu aciono o bit 0, que é esse aqui. E lembrando que se eu acionei o bit 0, eu tenho que acionar o bit 2 de novo, para ele recarregar essa situação. Aí agora, se eu pulsar, ele decrementa ao invés de incrementar. E o meu segundo canal reseta. Só que o reset nesse caso não é o 0. O reset nesse caso é o valor inicial. O valor inicial foi 360. Então aqui eu estou decrementando. E a hora que eu acionar, ele volta para 360. Se eu quiser voltar a inverter, ou seja, ao invés de decrementar, incrementar, eu vou desligar o bit 0. Eu preciso recarregar a condição inicial, que é esse meu bit 2. Recarreguei. Aí agora ele vai voltar a incrementar a minha contagem, tá bom? Então, assim que ele vai funcionar, tá lá. E aí, a hora que eu aciono o canal 2, ele volta a 360, porque o valor inicial é 360. Se eu mudar esse valor inicial para 0, por exemplo, quando eu acionar a minha entrada 2, ele vai jogar 0 no meu canal, ok? Então, essa é a dinâmica do contador rápido para os PLCs da ABB, tanto na CPU quanto nos módulos de I/O. Então é algo bem simples de ser usado. Você parametriza, tem as variáveis para trabalhar, sempre lembrando que no help aqui tem as informações de quais são essas variáveis para que você possa manipular e aí você vai criar a sua lógica, criar a sua máquina dentro da sua realidade e da sua necessidade. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês. Acompanhe os nossos tutoriais, as páginas da ABB, que tem bastante informação interessante e útil aí sobre automação e sobre os nossos processos. Até o próximo vídeo.